Fala, amante do lettering, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai botar para duelar dois fabricantes de marcadores, esses que a gente adora usar para fazer nossas lousas, murais, quadrinhos, enfim. Posca e Molotov, quem será que ganha essa disputa? Bom, o vídeo de hoje é para responder uma pergunta que sempre fazem pra gente lá no nosso Instagram. Aliás, se você não segue a gente, tá perdendo tempo, vai lá, @nalousa, vai seguir a gente, porque direto a gente tá com a caixinha de pergunta aberta lá do nosso Instagram e vai trocando ideia com vocês, a gente responde as dúvidas e aquilo, né? Uma dúvida de uma pessoa é a dúvida de 300 outras, então a gente sempre acaba ajudando muita gente, conversando, postando foto, postando dica, então vai lá, segue a gente. E o vídeo de hoje, ele foi motivado por uma dessas caixinhas de pergunta, você acredita nisso? A pessoa perguntou, Molotov ou Posca? E aí eu lembrei que eu tava há um tempão para fazer esse vídeo, eu pensei com detalhe de o que é cada uma, o que faz uma ser boa, outra ser ruim, outra ser ruim num ponto, boa no outro. É hoje que a gente mata essa dúvida então de saber qual é o melhor custo-benefício, qual é melhor, onde você compra, onde você não compra. A gente vai te dar muitas bases, muitas diretrizes, mas eu acho que quem vai tomar essa decisão de com qual que fica vai ser você. Posca é o nome da linha de canetas da Uni. Mas o que eu quero dizer é que a Uni é uma empresa japonesa, enquanto a Molotov é uma empresa alemã. A gente está falando aqui de duas engenharias brabas, né? Gente que manja muito de tecnologia, de detalhe, de mecanismo, enfim, são duas nacionalidades poderosíssimas nesse quesito. Então esse duelo promete, vai ser interessante ver japoneses contra alemães. Outra coisa que eu queria que você soubesse é que a gente fica aqui, né? Molotov é Posca, mas na verdade a gente está comparando a One for All com a Posca. A One for All é a relativa à Posca da Molotov. A Molotov, como eu já falei, é uma marca alemã, né, que tem uma série de produtos dentro da marca Molotov. Então ela tem a One for All, ela tem a brush dela, ela tem sprays, linha de sprays para grafite. Ela é uma marca, né, que veio dessa arte urbana, né, veio do grafite, por isso esses marcadores para fazer aquelas tags em paredes, enfim. Então, só para deixar claro isso, a gente está comparando aqui hoje a One for All com a Posca, né? Como poderia ser a Unipaint, que é a base de óleo, mas não, a gente está falando de tintas acrílicas à base de água, e isso as duas são. Bom, entendido isso, quem é quem nessa disputa, vamos para mais detalhes, por exemplo, pontas. A Posca, ela disponibiliza dentro da cartela de pontas delas 6 pontas, basicamente 6 pontas, que vão de 1 mm a 15 mm, que na verdade é 1,5 cm. Porém, eu falo basicamente 6 tipos de pontas, por quê? Porque ela tem a PC 1mm e a PC 1M. São as duas de 1 mm, mas tem acabamentos de pontas diferentes. Essas pontinhas fininhas são legais para fazer acabamentos pequenos, quadrinhos bem pequenininhos, e vai do seu gosto qual vai ser melhor. Eu já tive mais intimidade com a PC 1MR, mas também às vezes eu gosto da PC 1M. A grande queixa para PC 1M, que todo mundo faz, é que dependendo do jeito que ela pega no papel, ela pode espirrar tinta. E aí ela faz uma sujeirinha ali que você pode esperar secar e vir com outra cor, apagar ela, ou tentar tirar de outra forma. Depois, outro diferencial da Posca, que ela faz a diferença entre a PC 7M e a PC 8K. O que acontece? A Posca via que saía muito a PC 8K para traços de médio a grosso, assim. E dos grandes carro-chefes da Posca, com certeza, eu não tenho a menor dúvida de falar isso, que o Lettering é um dos maiores consumidores de Posca do Brasil. Ela percebeu que seria bom pra gente uma ponta mais arredondada, uma ponta bullet, né? Uma ponta ball, uma ponta redonda. E ela fez a PC 7M. Foi uma grande sacada da Posca. A Posca acertou muito em fazer essa caneta, porque ela foi muito útil aqui para o nosso universo do lettering. A One for All ela também vai fazer
pontas que vão do 1 mm aos 15 mm, porém ela não vai fazer essas variações dentro das milimetragens. A One for All vai ter uma caneta só para 1 mm e vai aumentando até a caneta que faz 15 mm. O que a One for All tem de diferencial assim nessa troca de pontas, ela é uma caneta twin, que eles chamam. É uma caneta que ela tem a ponta de 1 mm em cima e a ponta de 5 mm embaixo. Eu nunca usei essa caneta, mas eu achei muito legal porque ela te dá a possibilidade de você ter duas canetas numa só. Então você só vira e faz um traço mais grosso, vira e faz um traço mais fino. Achei muito interessante. Vou comprar pra gente fazer um review aqui no canal. Se você acha essa ideia legal, já deixa um comentário aqui me pedindo pra ganhar força essa ideia. Bom, falando sobre cores agora, a One for All disponibiliza 40 tons de cores, entre elas neon e metálica. Já a Posca disponibiliza 39 cores. A disputa ficou aí bem equilibrada, mas ponto para a Molotov, que tem uma corzinha a mais. A Posca ela também vai ter cores neons e metálicas, mas pelo que eu já testei, as cores metálicas da Molotov são melhores. Bom, até aqui tá bem parelha a disputa, né? Só que a gente chega num momento que pra mim a Molotov ganha muito ponto. A Molotov deixa bem claro que as One for Alls elas são recarregáveis e de pontas substituíveis. Ou seja, eles vendem lá no site deles mais tinta para você botar dentro da mesma caneta que você comprou e ponta nova para você colocar dentro da sua caneta caso ela comece a gastar muito rápido, enfim. Já a Posca, ela não fala isso em nenhum momento, apesar de que dá para você abrir ela e colocar mais tinta. Acontece que ela não vende a tinta como a Molotov vende, e ela também não deixa isso aberto. Aliás, ela até dificulta, porque o sentido para abrir a Posca, o corpo da Posca, é totalmente ao contrário do que é o do usual que a gente sabe. O sentido para abrir ela é no sentido universal de fechar. Então você só consegue abrir ela com bastante força e às vezes até usando um alicate para isso. Os refis de tinta que a Molotov disponibiliza para One for All é um igual esse aqui, com 180 ml, e um que é tipo uma caneta assim, ele é um pouquinho menor, tá? Mas que você também consegue recarregar bastante. Eu comprei isso aqui faz tempo, eu comprei acho que em dezembro, já usei várias vezes e ele tá aqui um pouquinho abaixo da metade aqui. É bem legal, é muito fácil de utilizar, é só ele vem com uma bolinha lá dentro, ó. Para essa tinta não endurecer, enfim, é só abrir e colocar dentro da sua caneta. Eu vou mostrar aí o processo para vocês. É só abrir aqui, colocar dentro da sua caneta, recarregar sua caneta e pronto, ela já está cheinha novamente, ou trocando a ponta, botando uma ponta nova para ela ir para a parede e deixar seus trabalhos sempre impecáveis. Bom, para falar de valores agora, eu vou utilizar as canetas médias, que são as mais utilizadas pela gente aqui no Na Lousa, para fazer paredes, para fazer quadrinho. Então ela é meio que a multiuso assim, porque a ponta dela você consegue até fazer traços fininhos, até preenchimentos. Então é a PC 5M da Posca e a One for All 4 mm. Começando pela One for All, no site da Molotov, a de 4 mm está à venda por R$ 31,90 e ainda vai ter um fretezinho aí. Já a Posca, também na internet, também para compra online, né? Eu encontrei ela desde R$ 21,50 no site da Calunga até R$ 17,54 eu achei no site da Mundo Grafite. Inclusive são parceiros nossos. Eu vou deixar então esse precinho camarada no link aqui embaixo. Se vocês comprarem, fala que comprou pelo Na Lousa que vocês vão ganhar desconto. Mentira. Ou seja, na disputa de preço, a Molotov saiu bem mais cara. Bom, isso tudo que eu falei até aqui são fatos. A One for All fala que dá para recarregar e trocar a ponta, a Posca não. A Posca é mais barata, a One for All é mais cara. Enfim, são fatos. Mas agora esse vídeo vai ficar mais interessante ainda, porque agora eu vou começar a emitir opiniões. Opiniões de quem está no campo de batalha, utilizando as duas o tempo todo e tem a experiência para poder falar para você o que acontece com cada uma, por que uma é melhor num ponto, outra é melhor no outro. Então aproveita esse momento desse vídeo, fica aqui grudado. Se ainda não curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante pra gente esse like. E bora lá ver agora a minha opinião. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um pouco ecochato. Eu não gosto muito de usar plástico só uma vez, plástico de uso único, pegar sacolinha no supermercado só para levar o saco de pão para casa. Eu levo no saco de pão mesmo. Eu sou meio ecochato, então esse ponto da Molotov de divulgar que ela recarga, que troca a ponta, que você pode manter o corpo, a tampa, você pode ficar com essa caneta um tempão, inclusive a minha, ó,
tá até gasta, não sei se dá pra ver, isso me fideliza muito. Apesar dela ser mais cara, R$31, isso me dá uma tranquilidade de saber que a marca tá preocupada em oferecer uma vida longa aos seus produtos. Você pode recarregar, você pode trocar a ponta, fica com esse corpo aqui. Aliás, é um plástico bem duro, é um corpo bem resistente, muito bem feito, então não tem por que você ficar trocando toda hora. E isso é um grande ponto a favor para mim. Fora que esse lance dela poder carregar, dela ter um corpo transparente, você consegue ver um nível aqui, ó, de que altura que está a sua tinta, você ainda pode fazer sua própria cor. Você pode pegar um tubo de uma cor e um tubo de outra, mesclar num copinho transparente e despejar e fazer a sua cor que nem tem na cartela deles. Isso pra mim é um baita ponto positivo para Molotov. A Posca, como eu falei, além de não divulgar isso, ela dificulta trocando o sentido de rosqueamento da caneta e vulgarizando assim o uso, né? Tipo, acabou, joga fora com tudo que ela tem lá, com mola, com plástico duro, coisas muito bem feitas, muito bem fabricadas, e acaba virando lixo quando você consegue reutilizar. Então, esse ponto de vista aí, pra mim, a Posca ganha bastante peso. O ponto positivo da Posca vai pela facilidade de você encontrar. Hoje, qualquer papelaria que você entre aí na sua cidade, ela tem, pelo menos, se ela não tem aquela, como a gente gosta de falar, aquela geladeirona grande, cheia de Posca, ela tem, pelo menos, uma prateleirinha com algumas canetas ali deitadas, ela tem algumas cores, algumas pontas, então, assim, a Posca, ela tá bem difundida pelo Brasil. Enquanto a One for All, você só consegue encontrar no site da Molotov, molotov.com.br, ou em uma loja só em São Paulo. Isso é muito pouco para o tamanho da cidade que é São Paulo, para o tamanho que é o Brasil. Uma loja física só para achar ela em São Paulo é um baita ponto negativo. Bom, quanto ao corpo das canetas, estrutura, não tem muito o que falar. A Posca é mais frágilzinha, a Molotov é mais resistente, mas isso não muda muito, tá? O acabamento aqui, de onde sai a tinta, de onde vai encaixar da ponta, também não muda muito, não tem muito o que falar. Eu acho que a gente pode começar agora a falar de ponta. Bom, falando de pontas agora, eu tenho uma forte tendência a preferir a ponta da Posca. O que acontece? A ponta da Posca, ela é mais bullet, ela vai afinando mais, ela tem um acabamento mais pontudo, o que te possibilita um traço mais fino, e aí conforme ela vai gastando, ela vai chanfrando, e aí ela vai ficando com um traço um pouquinho mais grosso, mas mesmo assim você consegue ainda explorar o traço fino dela. É um feltro bastante resistente, ela vem com esse feltro branco, tá? Apesar dela ir gastando em paredes mais ásperas, ela ir comendo mesmo e diminuindo o tamanho dela, tá? Se você tiver a mão um pouquinho mais leve, você vai ficar com essa ponta da Posca um tempão. Já a ponta da Molotov, ela vem com esse feltro amarelo e a ponta dela é mais ball, ela é mais circundada. Então ela não te possibilita muito um traço bem fininho. Logo que você vai usando, ela vai começando a ficar com um traço bem arredondado, bem arredondado. Então, para acabamentos um pouquinho mais fino, a Molotov vai perder. Isso nas pontas 5M da Posca e na 4mm da One for All, e também na PC 3M da Posca e na 2mm da Molotov. A Molotov também na 2mm ela tem a ponta bem arredondada, quando a PC 3M da Posca também tem a ponta bem bullet, então você consegue fazer uns tracinhos bem finos. Então, no quesito ponta, para mim a Posca ganha. Bom, agora o quesito a ser avaliado é o quesito intensidade da cor. Muitas pessoas já repararam, já falaram pra gente qual é melhor, qual não é. Muitas pessoas já repararam que ao longo dos tempos a Posca tem ficado aguada e tal. Bom, na minha opinião, é que a One for All, a Molotov, ela tem sim um branco muito mais vivo que o da Posca. Principalmente no primeiro traço, já com a ponta bem encharcada. Isso vale lembrar, tá, gente? O legal quando você está utilizando qualquer uma dessas canetas é estar toda hora chamando a tinta, como a gente fala. Toda hora mandando a tinta descer, apertando a ponta em alguma superfície ou na mão mesmo. Somente assim, com a ponta bem encharcada, é que qualquer uma das duas vai trazer um traço com uma cor intensa. Se tiver com um pouquinho de tinta na ponta, elas vão sair fraca mesmo. Porém, a tinta da Molotov é mais intensa, é mais branca, e depois que ela tá seca, ela é até um pouquinho mais brilhosa que a da Posca. Quando a da Posca é bem opaca mesmo, é bem fosca, a da Molotov ela é um pouquinho brilhante. Não é nada muito brilhante, mas isso mostra que ela tem mais tinta na composição, parece. Inclusive, uma vez eu dei uma dica lá no nosso canal do Telegram. Se você não tá no nosso canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo também. É só baixar o Telegram no seu celular, entra lá, Lettering Transforma e clica no Join.
você vai estar participando do nosso canal Telegram, onde a gente dá dicas exclusivas que a gente não dá em lugar nenhum. Falando que sobre a superfície de fórmica, né, que às vezes a gente é chamado para fazer a parede, quando chega é fórmica, a Molotov sai muito melhor que a Posca sobre a fórmica. A Molotov ela gruda mesmo, quando a Posca não tem muita penetração, a Molotov vai lá, vai deixar o traço e depois, quando você for limpar, vai estar muito mais firme. Ou seja, demonstrando um poder de fixação maior que o da Posca. Bom, então para finalizar o vídeo, assim, para fechar, fazer um fechamento aqui, a minha opinião geral, a melhor que tem dessas duas é a Moloposca. Oi? Ou seria Poskotov? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu faço uma junção das duas. Eu utilizo o corpo da Molotov, a tinta da Molotov, porém eu boto a ponta da Posca. Eu tiro essa ponta aqui da Molotov, pego a ponta da Posca, tá? Ela não vai ficar muito firme, ela vai ficar muito bamba, é um pouco bamba, até se você sacudir com ela para baixo, assim, sem tampa, pode ser que a tampa caia, ó. A tampa não, a ponta, tá? Mas ela funciona, e como eu considero o feltro, a ponta da Posca melhor, eu coloco aqui na minha Molotov, na minha One for All, e fica show de bola, traz resultados incríveis. Inclusive esse trabalho aqui foi feito por uma Moloposca ou Poskotov, como você preferir. Bom, acho que a gente chegou no final dessa batalha. Eu, sinceramente, por mais que eu esteja utilizando bastante a Molotov, a tinta da Molotov, eu prefiro a ponta da Posca, então assim, eu não consigo nem decidir quem ganhou. Comenta aqui quem você acha que deve levar o título de a melhor, mais funcional. Comenta aqui, me ajuda nessa decisão, porque pra mim ficou difícil. Mas só pra não ficar em cima do muro aqui, eu vou eleger a Molotov, a One for All, pelo motivo de anunciar que você pode recarregar e trocar a ponta. Isso pra mim conta muito ponto, então eu vou ficar com a Molotov, com a One for All. Eu quero saber qual é a sua, então me conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você já tenha deixado a sua curtida aqui. A sua curtida é muito importante para fazer o nosso canal crescer e trazer ainda mais conteúdos de valor para você. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo que a gente trouxe para você. Então a gente se vê no próximo vídeo, até mais!